Oi, pessoal, tudo bom? Hoje vamos continuar a nossa aula, né, falando sobre a ordem econômica, né? Porque dentro da nova ordem mundial, né, que se iniciou com a Guerra Fria, nós também temos a questão das mudanças, né, na ordem econômica. E aí é importante a gente analisar alguns elementos que são característicos desse momento. Em 1944, né, os norte-americanos, junto com os britânicos, eles estavam muito preocupados com a recuperação econômica do mundo no pós-Segunda Guerra Mundial. E aí eles criaram, né, elaboraram uma conferência, né, nesse ano, a chamada Conferência de Bretton Woods. Essa conferência foi muito importante porque ela foi responsável pela mudança dos rumos da economia mundial, né, nesse período pós-Segunda Guerra e período de Guerra Fria. E aí, mesmo diante da participação do governo de vários países, eram basicamente os americanos, né, que definiam as regras junto com os ingleses, né, sobre essas questões dos novos rumos da economia mundial. E aí um negócio muito interessante é que eles temiam, né, nesse período, que ocorresse uma nova crise mundial. E daí eles tentavam reformular um plano, né, econômico para o período. Nessa conferência, né, nessa reunião, houve uma modificação. Qual foi a modificação? Durante muito tempo, o ouro era a moeda de troca mundial. Ele se via como se fosse uma espécie de mercadoria base, né? Você comprava mercadoria e vendia em ouro. Só que com a crise europeia, principalmente no pós-segunda guerra, né, e no momento de reconstrução, fizeram a paridade dólar-ouro, né? E aí, no caso, o Banco Central dos Estados Unidos, né, que é o Federal Reserve Board, também conhecido como FED, garantiria nesse momento uma paridade de 35 dólares para cada 31,1 gramas de ouro, né? A onça Troy, que chama a livre conversibilidade. Então, o que era isso? O dólar passa a fazer esse lastro, né? O que é o lastro? O lastro é você ter a circulação de moeda de acordo com as suas reservas de ouro, tá? Então, toda a circulação de dinheiro que você tem regularmente, ela vai estar ligada a uma paridade ao ouro que você tem de reservas no seu Banco Central, tá? E aí, durante esse período, né, até mais ou menos 1971, esse lastro foi mantido. Cada 35 dólares valeria 31 gramas de ouro. Porém, no fim da década de 60, a economia americana ela começou a perder hegemonia no mundo capitalista. Começou a ter que enfrentar a concorrência da Europa e também do Japão, porque esses países, mesmo tendo ficado, né, mesmo o Japão e mesmo o continente europeu tendo ficado destruído após a Segunda Guerra, eles tiveram um processo de reconstrução muito rápido, tá? E a economia americana, nesse momento, começa a perder competitividade industrial, déficits orçamentários, desequilíbrios na balança, né, porque houve um gasto muito grande na corrida armamentista no período da Guerra Fria, né, contra a União Soviética, e ao mesmo tempo houve também muito dinheiro gasto com armamentos durante a Guerra do Vietnã. E essa situação que foi que fez o governo americano emitir mais dólares. E aí ele acabou fugindo do lastro. Porque a partir do momento que você emite mais moeda, né, acima daquelas reservas que você tem no mercado de ouro, no seu banco, você acaba desvalorizando a sua moeda, porque você vai dividir aquela quantidade de dinheiro circulando pelo ouro que você tem. Então esse dinheiro vai perder valor. E é por isso que a gente não pode, né, às vezes quando a gente vê uma crise, né, até aqui no próprio país, no nosso país, o pessoal pergunta por que, é que o governo não emite mais dinheiro? Não é assim. Porque se você emitir mais dinheiro, você vai dividir esse dinheiro pelas reservas de ouro que você tem no banco. Então você vai desvalorizar o dinheiro e aí você vai acabar, né, aumentando a inflação, tá? Então, apenas desse período aí, né, de 1960 até 1990, houve uma desvalorização do dólar americano. Porém, na segunda metade da década de 90, houve também um elevado crescimento da economia americana e o dólar teve uma nova revalorização que só veio ter queda novamente a partir da crise de 2008 e 2009. Se a gente observar no gráfico aqui ao lado, ó, a gente vai perceber nas maiores potências econômicas no ano de 1950 que o PIB
dos Estados Unidos em relação aos outros países, né, era bem maior. Você vê aqui, ó, o PIB americano, né, em 1950 de 381 bilhões de dólares. O da União Soviética era apenas de 126, do Reino Unido de 71, da França 50, né, da Alemanha Ocidental 48, Japão 32 e da Itália apenas 29 bilhões de dólares. Por quê? Porque nesse período, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, a gente viu que os Estados Unidos passaram um tempo de... ele não participou praticamente do conflito armado, né? Então, o que aconteceu é que ele só se fortaleceu economicamente. E como a gente viu anteriormente, o Plano Marshall, né, além dele retornar como investimento para os produtores americanos, esse dinheiro foi pago novamente aos Estados Unidos. Então, quer dizer, nesse momento aí, os Estados Unidos cada vez se fortaleciam economicamente. Somente com os fatos ocorridos, né, ao longo da história que isso foi se modificando. Tá? Então, um dos fatos importantes, né, que fortaleceu a economia americana na Conferência de Bretton Woods, recapitulando, foi justamente a dolarização da economia mundial. E aí a gente tem que entender que também outros organismos foram constituídos durante a Conferência de Bretton Woods. Mecanismos, né, que até hoje, instituições que existem no comando da economia mundial. Por exemplo, nesse cenário também foi criado o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, que também é conhecido como Banco Mundial. Tá? A função do BIRD inicialmente era apenas a reconstrução dos países devastados pela guerra. Hoje, ele já atua com projetos de longo prazo. Né? Quando você vê grandes obras, construções de pontes, viadutos, às vezes algumas coisas muito grandes, muitas obras bem volumosas, você vai ver que às vezes aparece lá uma mensagem dizendo que é dinheiro, recursos vindos do Banco Mundial. Né? Então o Banco Mundial hoje ele atua no empréstimos, né, de capitais para obras de infraestrutura, no processo de reestruturação dos países. Tá? E aí uma característica, o dinheiro que é emprestado pelo Banco Mundial geralmente é um dinheiro a longo prazo, né? E com juros baixos, porque o objetivo principal dele é ajudar na reconstrução dos países. Já o outro organismo, que é o Fundo Monetário Internacional, também foi criado no mesmo período, ele tinha como objetivo qual? Zelar pela estabilidade financeira mundial mediante duas atribuições básicas. Quais elas? Garantir empréstimo aos países que têm dificuldade de fechar sua balança de pagamentos e assegurar a estabilidade das taxas de câmbio, sempre tendo o dólar como padrão de referência. O que é essa balança de pagamentos? Essa balança de pagamentos é o saldo entre o dinheiro arrecadado e o dinheiro gasto de um país durante um mês. Por exemplo, quando é que você tem um superávit? Quando você arrecada mais do que você gasta. Quando é que você tem um déficit? É quando você deve mais do que você gasta. Do que você arrecada, perdão. Então, vamos entender isso aí. Por que é que o pessoal critica muito o FMI, né, nessas relações internacionais? Porque o FMI, esse empréstimo, diferente do Banco Mundial, é um empréstimo a curto prazo e com juros altos. Então, muitos países que possuem a dívida pública muito alta, né, o Brasil é um exemplo disso, que tem essa dívida pública muito alta, se gasta muito com a máquina do Estado. E quando não se arrecada, né, o suficiente para pagar a despesa mensal do Estado, você acaba tendo que pedir dinheiro emprestado. Né? E durante muito tempo, os países, principalmente os em desenvolvimento, recorrem bastante ao FMI atrás desse dinheiro emprestado. E aí qual é o problema? Nunca fecha a conta. Todo mês a balança de pagamentos fica negativa, todo mês se pede dinheiro emprestado, e aí é uma bola de neve. Né? A gente tem um exemplo do nosso vizinho aqui, a Argentina, que já decretou moratória umas 2 vezes. O que é a moratória? É quando você dá o calote da dívida externa. Você pediu dinheiro emprestado ao FMI e você não vai pagar. Só que isso aí, mundialmente, o país não fica bem visto, porque você fica sem crédito mundial, porque você fica como caloteiro na história. Tá? E aí nós temos aqui, ó, quando a gente vai percebendo aqui, ó,
a evolução, né, da cotação do dólar em relação às outras moedas, ó, em relação à libra, em relação ao ien, em relação ao marco, em relação ao euro. O euro só vai entrar aqui na década de 2000, né? Por quê? Porque a União Europeia só vai se formar, né, algum tempo depois. E você consegue perceber que aos poucos, né, o dólar vai perdendo valor em relação às outras moedas. Então, quando a gente trata desses dois organismos, a gente tem que entender que eles foram os organismos que ficaram responsáveis, né, pela reconstrução, né, pela viabilização da reconstrução do bloco capitalista no pós-Segunda Guerra. E assim garantir o crescimento da economia mundial e evitar novas crises, né, como a que eclodiu em 1929. Então, tanto o Banco Mundial como o FMI ainda estão presentes até hoje, né, nesse processo. E aí nós temos que lembrar outras coisas. Quando a gente remonta um pouco no que a gente já falou sobre a respeito do Plano Marshall, né, que foi a ajuda econômica, né, americana para a Europa, também existia um plano similar, que foi o Plano Colombo, né? Já o Plano Colombo, ele foi destinado aos países do sul e do sudeste da Ásia, tá? Também nesse processo de reconstrução no pós-Segunda Guerra. O Japão não, ele já foi beneficiado por um programa de ajuda bilateral. O que é o bilateral? É quando o país empresta diretamente, né, faz um acordo diretamente com o outro, né? Ele recebeu 2,5 bilhões de dólares, né, dos Estados Unidos, que era o valor da época. E você pode perceber, quando a gente fala do sudeste da Ásia, quando a gente fala do Japão e quando a gente fala da Europa, a gente vai lembrar do cordão sanitário que foi feito durante a Guerra Fria, né? Então, todas essas ajudas financeiras, né, que esses países receberam, se você lembrar, vai ser justamente aquela área que vai estar ao redor do chamado bloco socialista, né? Que era uma forma de quê? De isolar o avanço do socialismo. E ele até fala, ó, todos esses planos de ajuda econômica possibilitaram o fluxo de capitais e produtos norte-americanos que, alinhados à doutrina Truman, ajudaram a conter o expansionismo soviético. Então essas ajudas, se você observar, eram países que estavam justamente ao redor, né, do bloco socialista, era como se fosse um cordão de isolamento, né? E aí a ajuda financeira se via, além de fortalecer o capital americano, também como uma forma de conter, né, a expansão do socialismo nessas áreas, né, que estavam próximas a esses outros países. E aí, completando essas medidas econômicas, né, idealizadas em Bretton Woods, em 1947, na Conferência Econômica de Havana, foi criado o Acordo Geral de Comércio e Tarifas, que é o GATT, né, cujo seu principal objetivo era combater as medidas protecionistas e estimular o comércio mundial. O que é o protecionismo? A gente vai perceber, quando a gente trabalha a questão do comércio mundial, que principalmente os países mais ricos, eles criam barreiras econômicas, né, com produtos vindo de países em desenvolvimento, é o chamado protecionismo. Então, tinha que existir um órgão para fiscalizar isso aí, para fazer com que o comércio mundial ocorresse de forma equilibrada, sem beneficiar apenas os países desenvolvidos. Então, com esse objetivo, foi que surgiu o GATT, tá? Foi para fiscalizar o comércio mundial e combater a questão do protecionismo. Ele vigorou até 1994 e em 95, né, ele mudou de nome e passou a se chamar Organização Mundial do Comércio, que está vigente até hoje, né, que é a OMC. Porém, que da passagem do GATT para a OMC, nós tivemos uma adesão de muitos mais países, né, à organização, e o poder de atuação da OMC hoje é bem maior do que o poder de atuação do GATT no momento, tá? Então, muito além dessas organizações econômicas, os países mais ricos também criaram um fórum de debates sobre a conjuntura política e mundial, conhecido durante muito tempo como o G7, né, que era o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, na época, né, que a gente vai ver mais à frente que esse grupo vem mudando, né, com o tempo, de acordo com a adequação à nova economia mundial. Inicialmente, o grupo se chamava G6, né? Ele teve a origem em um encontro realizado em 1975, entre os representantes das principais potências capitalistas da época. Então, na época, quem eram as 6 principais economias do mundo? Era a França, os Estados Unidos, a Alemanha, o Reino Unido, a Itália e o Japão. Então, esses 6 países, né, compunham o chamado G6.
E aí, apenas em 1977, 2 anos depois, o Canadá também integra o bloco e ele passa a se chamar G7. Então, durante um bom período, né, de 77, né, até 1997, 20 anos, nós tivemos o chamado G7. Olha só que foram 20 anos em uma mesma formação. Porém, em 1997, já 7 anos após o fim da Guerra Fria, a Rússia, né, que então era o grande líder do bloco socialista que não existia mais, também passa a integrar o grupo. E aí, em 1997, a Rússia integra o grupo e o mesmo passa a se chamar G8. Tá? Hoje, né, nós já temos uma modificação muito grande nisso aí. Por quê? Porque o G8, com o tempo, ele ficou descaracterizado. Por quê? Porque com o surgimento de novas economias, né, no cenário econômico mundial, eles não representavam mais as principais 8 economias do mundo, né? Principalmente após a crise de 2008 e 2009, né? E o fortalecimento de muitos países emergentes. Então, hoje, nós quando falamos em grupos, né, nesse caso desse fórum, né, econômico e político, nós falamos em G20. Porque o G20 ele vai englobar hoje as principais economias mundiais. E a própria posição de G6, G7 e G8 mudou, né? Alguns países surgem invertendo a posição, né, nessa economia. A gente pode até observar aqui, nesse gráfico aqui, ó, que o PIB, né, o G20 em 2014, ó, os Estados Unidos continuavam em primeiro, porém a China, ó, já ocupava a segunda posição e ela não fazia parte desse grupo, né? No G20 ela já está presente. O Japão, né, já fazia parte do grupo, a Alemanha também, o Reino Unido também, a França também. Aí entra, ó, o Brasil, né? Isso em números de 2014. Ó, o Brasil entra, ó, como sétimo. Entra a Itália em oitavo, que já fazia parte do grupo anterior. A Rússia perde posição, ó, a Índia entra, a Rússia cai para décimo. E aí nós temos outros países que entram também no grupo, né? Ó, como Canadá, Austrália, Coreia do Sul, México, Indonésia, Turquia, Arábia Saudita, né? E aí a gente vai perceber aqui, ó, até a Arábia Saudita, né? O PIB dos países, né, que fazem parte do chamado G20. Então o G20 ele vai ser uma forma, né, justamente de reorganizar essa economia mundial. Por quê? Porque novos países surgem, né, como atores nesse processo econômico, tá? E aí quando a gente vai olhar a composição do G20 assim de forma mais detalhada, a gente vai ver que ele é composto pelos antigos países do G8, entra a Austrália, da Oceania, os 10 países emergentes com relevância econômica, até nós temos 19, e o 20º membro é a União Europeia. Tá? Então, quando você pega aí o antigo G8, mais a Austrália, não é isso? Mais o 20º membro da União Europeia, o 20º membro que é a União Europeia, você vai ter a configuração do chamado G20. A União Europeia ela vai ser representada pelos presidentes do Conselho Europeu e do Banco Central Europeu, enquanto os outros países vai ser representados pelos presidentes dos bancos centrais e os seus ministros das finanças. Nesse mapa aqui, a gente consegue ver aqui a composição, né, do G20. Ó, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, África do Sul, Arábia Saudita, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Turquia, Arábia Saudita, Índia, China, Rússia, Austrália, Indonésia, Japão e Coreia do Sul. Né? Então hoje, se você observar essa representação do G20, você vai ter até um equilíbrio. Né? Você vai ter praticamente uma representação de países que vão estar em todos os continentes do mundo. Né? Coisa que não acontecia quando a gente tinha o antigo G7. Né? Estava concentrado mais lá para os países da Europa. Tá? E é interessante para a gente ver o poder desses países, ó. Os países membros do G20, eles congregam cerca de 2/3 da população do planeta, gente, e 90% do PIB mundial e 80% do comércio mundial. Então, se você observar, há uma predominância muito grande, né, da economia junto com esse grupo de países, né,
e do próprio mercado consumidor também. E uma coisa importante que, quando a gente analisa esse grupo, há um reconhecimento, né, da crescente importância dos países emergentes, como no caso de China, Brasil e da Índia, né, que são países que vêm cada vez mais, né, ganhando força. E a gente até fala aqui de um outro exemplo, ó, de reconhecimento, né, e fortalecimento dos países em desenvolvimento, que foi a criação do chamado G20 comercial. Não confundir o G20 comercial com esse G20 que a gente acabou de falar, tá? Esse G20 comercial, ele é um outro bloco, né, um outro fórum que foi criado, ó, sob a iniciativa principalmente da diplomacia brasileira e dos aliados do IBAS, né, ó, que é a Índia e a África do Sul, que visa justamente defender os interesses dos países em desenvolvimento nas negociações comerciais com os países desenvolvidos. Porque a gente tem que lembrar que o outro G20, esse G20 que a gente está falando, que é o resquício do G8, ele é um fórum político-econômico, mas ele não se caracteriza como um bloco econômico. É apenas um bloco consultivo, né? Um fórum consultivo. E já o G20 comercial, não, eles têm a ideia de fortalecer os interesses dos países, né, em desenvolvimento nas negociações, né, com os países desenvolvidos. E nessa nova ordem, né, com o fim do mundo bipolar, existia uma expectativa, né, que com o fim da Guerra Fria surgisse um chamado mundo multipolar, o que era isso? Um mundo que tivesse várias áreas de influência, né? Por que esse mundo multipolar? Ora, porque o Japão e a Alemanha se recuperaram muito rápido, né, com a destruição na Segunda Guerra Mundial e despontavam como os grandes potências econômicas. Além disso, a Alemanha e a França lideravam a formação da União Europeia na época. E aí, né, com o passar do tempo, por incrível que pareça, nenhum deles se mostrou à altura para desafiar a hegemonia dos Estados Unidos. E aí, em vez de nós termos a chamada ordem multipolar, nós acabamos tendo uma ordem unipolar. Vamos entender o que é isso? O que é uma ordem unipolar? É quando um único centro de poder comanda a economia mundial. No caso, quem assumiu essa posição foi os Estados Unidos. Por quê? Porque o Japão, mesmo no auge do seu poder econômico, né, era uma potência com limitações geopolíticas. Por quê? Porque com a derrota sofrida na guerra, né, a Constituição japonesa foi elaborada no período de ocupação dos Estados Unidos. E aí o Japão renunciou às posses das armas nucleares e mesmo de forças armadas com capacidade de intervenção interna. Então o Japão hoje ainda é um país que ele não tem mais exército, né? Ele conta com os aliados na sua proteção. Então, militarmente ele ficou enfraquecido. Ele cresceu economicamente, mas militarmente ele não tinha essa força porque ele não tem nem exército para fazer a intervenção externa, né? Já a Alemanha também passa por coisa similar, né? A Alemanha, mesmo ela tendo recuperado sua soberania e ter crescido economicamente bastante no pós-Segunda Guerra, ela também vai ter as limitações geopolíticas. Por quê? Porque as suas forças armadas estão sob o controle da OTAN, que é sempre comandada por um general americano. Então perceba que tanto o Japão como a Alemanha, mesmo com a grande reconstrução econômica e rápida no pós-Segunda Guerra, eles não têm capacidade de combater outros países. Por quê? Porque não tem forças militares. E nós temos até aqui um gráfico interessante, ó, que é o Japão e a China, né, o tamanho das suas economias em relação aos Estados Unidos. Ó. O PIB americano, ele aqui, ó, em 1985 era de 80 bilhões de dólares. Ó. Perceba que o Japão chegou muito próximo aqui da economia americana, ó, no ano de 1995. Porém, devido à grande crise econômica que o Japão passou, ó, ele sofreu uma queda vertiginosa, né? Até muitos acreditavam que o Japão seria a potência a passar os Estados Unidos na década de 90. Só que isso não ocorreu. Já a China, que na época representava apenas o quê? Ó, nem 10% do PIB americano, ela vem nos últimos anos, ó, apresentando cada vez mais um crescimento mais acelerado do seu PIB. Ó. Então perceba que enquanto o Japão sofre uma queda, a China começa a crescer. Que nós vamos ver também mais na frente algumas limitações desses outros países
que ainda não fazem eles ter uma grande força, né, nesse período aí na economia. Por exemplo, a Rússia também. A Rússia, apesar de ser herdeira do poderoso arsenal soviético, né, com o fim do socialismo, ela entrou numa crise muito grande. Por quê? Porque houve muito desvio de recursos durante o período socialista, né? Houve um atraso econômico devido à questão da não produção, não estímulo à tecnologia na época do regime socialista. E aí, durante muito tempo, a Rússia teve uma dificuldade econômica muito grande, que ela só veio recuperar a sua economia já nos anos 2000. A China, né, que é a nossa incógnita do momento, apesar de ela vir crescendo bastante, né, com as taxas bem elevadas de crescimento desde os anos 80, a gente tem que entender que ela tem muitos problemas internos a resolver, né? Então ela tem que garantir um crescimento econômico sustentado e gerar empregos para a sua enorme população. Como a gente viu, a China, apesar de ter essa grande produção industrial, essa produção industrial se restringe a uma determinada área do continente, né? Nós temos lá na região norte da China os monges tibetanos, nós temos o deserto ao meio, nós temos a área agrícola, né, a oeste. Então, quer dizer, nós temos muitos problemas ainda na China para ela se firmar, né, como grande potência econômica. E aí, em razão disso, na década de 90, né, muitos especialistas internacionais argumentavam que o mundo bipolar da Guerra Fria tinha sido substituído pelo mundo unipolar, no qual reinava apenas uma única superpotência com grande poder econômico, tecnológico, geopolítico e militar, incontestável, que foi os Estados Unidos. Então, esse período da década de 90, ele foi todo dominado pelos Estados Unidos, porque os outros países, mesmo tendo um processo de reconstrução econômica, não conseguiram alcançar o mesmo crescimento que os americanos conseguiram, né? E a questão também do poderio militar. E essa tese, né, do mundo unipolar só se fortaleceu ainda mais com a eleição do George W. Bush em 2001, principalmente após os ataques do 11 de setembro, né? Porque após os ataques do 11 de setembro, nós tivemos os episódios da invasão do Afeganistão e posteriormente do Iraque, né? Essa última sem aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, que reforçou o unilateralismo americano, porque a gente viu que o Conselho de Segurança, né, que é o órgão que tem que decidir sobre intervenções em outros países, né, e tem que ter unanimidade nos países que são permanentes, os 5 permanentes. Só o Reino Unido que concordou com os Estados Unidos, e mesmo assim eles invadiram o território do Iraque, né? Então isso só fortaleceu cada vez mais nessa questão do unilateralismo americano. E essas medidas refletiam justamente a chamada doutrina Bush, né? O que é que a doutrina Bush, que surgiu na época da eleição do Bush, depois dos atentados do 11 de setembro, defendiam? Que os Estados Unidos poderiam desencadear ataques preventivos contra os países que abrigassem terroristas e ameaçassem a segurança e a integridade dos Estados Unidos. Então, nesse período aí, né, Bush também gastou muito dinheiro com armas, tá? Então a gente percebe que em 90 os Estados Unidos se firma, cresce economicamente, mas após os atentados de 11 de setembro, há um gasto muito grande com segurança, com armas, né? E na própria intervenção no Afeganistão e no Iraque se gastou muito dinheiro, tá? E aí, quando chega no período da crise de 2008 e 2009, os Estados Unidos começam a enfrentar, né, problemas econômicos, tá? E aí, ó, com a eclosão da crise de 2008, né, e a elevação do endividamento público dos Estados Unidos e a necessidade de corte de gasto, houve mudanças significativas, né, tanto políticas, econômicas e, consequentemente, geopolíticas, no cenário descrito anteriormente. Por quê? Porque a crise enfraqueceu a economia do país, que já vinha dando sinais, que não estava bem desde o ano 2000, e a eleição do Obama só fortaleceu isso aí. Por quê? Porque diferente da postura do George W. Bush, né, que era unilateralista, que era do Partido Conservador, que geralmente não tem diálogo, né, do Partido Republicano, já o Obama foi eleito pelo Partido Democrata, né? E o Obama, ele inaugurou um novo momento no governo americano, né? Porque ele mesmo abandonou o unilateralismo. Porque o Obama era um cara mais de conversar, de negociação, e ele dava preferência ao multilateralismo, né? Em vez dos Estados Unidos ser o único protagonista do mundo, né, de forma unilateral, o Obama, ele gostava muito de diálogo, né? E até mesmo países isolados
durante muito tempo, que não tinham relações com os Estados Unidos, como o Irã, o Obama, né, se aproximou. Então, nesse momento da eleição do Obama, né, com o enfraquecimento da economia americana, principalmente com a crise de 2009, foi aí que os outros países atores do cenário mundial conseguem finalmente ocupar seus espaços, e nós temos o chamado mundo multipolar ou mundo do multilateralismo, né? Agora nós não temos mais só os Estados Unidos comandando a economia mundial. Nós temos os outros centros de poder liderados pelo Japão, né, liderados pela União Europeia, que agora assumem seu posto com o enfraquecimento da economia americana, tá? E aí também essa nova situação, né, econômica americana de enfraquecimento fortalece a China, né? A emergência do G20 financeiro, né, e do BRICS, que nós vamos já falar dele, fizeram com que a tese da unipolaridade fosse superada. Então, embora os Estados Unidos continuem com mais poder do que os outros países, as relações entre as potências, né, consolidadas e emergentes caminham para uma situação de mais equilíbrio e até mesmo de maior interdependência, enfim, para o chamado mundo multipolar, tá? E aí outro importante indicador dessas mudanças, né, vai ser na correlação de poder econômico das potências atuais. No fato do que os Estados Unidos, tornaram-se o país mais endividado do mundo, e ser justamente a China o seu maior credor, superando recentemente o Japão. Nós temos aí um gráfico ao lado, né, que a gente vai observar para quem os Estados Unidos devem mais dinheiro, ou seja, na crise de 2008, os Estados Unidos venderam muitos títulos da sua dívida pública para outros países para tentar arrecadar dinheiro, para injetar dinheiro na economia americana. E se você observar aqui, olha aí, quem mais tem títulos da dívida americana, a quem mais os Estados Unidos devem dinheiro? A China. E aí a gente vê essa guerra comercial hoje, né, do Trump com a China, mas tem que lembrar que os Estados Unidos é quem mais deve dinheiro à China, né? Então é uma forma até de tentar, vamos supor, dar um calote, né? Em seguida, o segundo maior credor dos Estados Unidos é o Japão. Em terceiro, alguns países do Caribe. Em quarto, alguns países exportadores, até o Brasil entrou na fila aqui, Irlanda, Suíça, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo. Então, você tem que perceber que esse endividamento norte-americano também contribuiu para acabar com essa hegemonia norte-americana, porque a partir do momento que ele deve esse dinheiro, né, a vários outros países do mundo, esses países começam a ganhar mais importância no cenário mundial. Por quê? Porque são credores americanos, tá? E nós temos aí, no caso, até países do BRICS, como Brasil e Índia, né? Vamos já falar sobre ele. Ora, então o que é o BRICS? O BRICS, por definição, é um acrônimo que define um grupo formado por 5 importantes países emergentes. Quem são eles? Brasil, do B, Rússia, do R, I da Índia, C de China e C de África do Sul, né? O acrônimo BRICS é justamente a inicial dos 5 países que o compõem, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí existe uma historiazinha para a gente falar do BRICS, tá? Na 6ª cúpula de líderes do BRICS, né, que foi realizada em 2014 no Brasil, foi assinado um acordo para a criação de um novo banco, o Novo Banco de Desenvolvimento, NBD, né? Esse banco foi criado para tentar ajudar no desenvolvimento econômico desses países e também de economias mais pobres. Era como se fosse uma resposta à criação do Banco Mundial na época da Conferência de Bretton Woods. Só que na época da Conferência de Bretton Woods, o Banco Mundial ele foi criado com base nos países mais ricos, né? E agora você tem um banco criado por países emergentes, tá? Na 7ª cúpula, realizada em 2015 na Rússia, né, a fundação do Banco BRICS foi oficializada. E nesse caso, né, o NBD começou a funcionar em julho de 2015, né, com capital de 50 bilhões de dólares voltados para o financiamento de projetos de infraestrutura nos países do grupo e em países em desenvolvimento. Então, além desses projetos serem feitos dentro do grupo dos países do BRICS, ele também auxilia, né, alguns países em desenvolvimento. E aí a gente tem aquela questão, né? Apesar, né, de atualmente, né, o NBD já ter financiado alguns projetos, o banco ainda busca se firmar no cenário mundial.
Por quê? Porque se a gente olhar os países que o compõem, né, os seus fundadores, né, os países do BRICS, são países que ainda possuem uma instabilidade interna muito grande, né? Muitas crises econômicas, muitos problemas sociais. Então, principalmente quando você trata de grupos formados por países em desenvolvimento, no caso aí a exceção é só a Rússia, né? Que apesar de ser um país desenvolvido, tem aquele problema ainda que foi um país socialista em transição econômica, mas a Rússia também tem muita instabilidade. Então, o banco ainda busca atualmente se firmar, né? E aí agora quando a gente vê a situação atual, né, que o Brasil vive, e o Brasil como um dos líderes disso aí, fica até complicado da gente ter uma posição mais forte, né, do banco. E a gente observando aqui as economias, ó, a gente tem aqui alguns dados, né, dos países, ó. População, ó, PIB, crescimento anual, reservas de moeda estrangeira, ó. Aí você tem aqui identificado, ó, o Brasil é o verde, a Rússia o rosa, a Índia é o roxo e a China o azulzinho, a África do Sul o amarelo. Você vai observar, ó, que a participação maior economicamente, né, todo o grupo vai ser justamente, ó, da China, né, ó, e da Índia, que vem crescendo bastante. O Brasil vem assim empatado com a Rússia, né, em alguns momentos, e a África do Sul vai ter uma participação, né, bem menor, né? A África do Sul, ela foi, se a gente compara o PIB dela com os outros países do BRICS, ela tem uma participação inferior, mas ela foi convidada até por questões estratégicas, né, para fortalecer esses países, né, do chamado Sul, tá? E aí o grupo, vamos entender isso aqui, que o BRICS, gente, ele não é um bloco econômico, tá? Nem uma aliança política e militar, né? E, contudo, mesmo apesar de muitas diferenças internas entre os países, há pontos em comum e interesses convergentes entre seus membros, né? E por isso ele acabou adquirindo uma forma de fórum de discussão. Apesar de todos os projetos, ele não é um bloco, ele é um fórum de discussão. Tá? E em 2009, né, aconteceu na Rússia essa primeira reunião do grupo, ainda como BRIC. Por quê? Porque inicialmente só quem fazia parte era Brasil, Rússia, Índia e China. Né? Desde então, desde 2009, eles vinham se reunindo regularmente. E aí, durante a terceira cúpula do BRIC, realizada na China, né, em 2011, a África do Sul, né, ela foi convidada a participar do bloco. E aí surgiu o S, né, no final do acrônimo, né, passando ao S de South Africa, que é a África do Sul, e aí ele passou a se chamar BRICS. E aqui nós temos aqui, ó, algumas projeções, né, ó, até 2050, né, que a gente vai perceber aqui, ó, que a China, né, ó, existem projeções para 2050 da China ultrapassar a economia norte-americana, né, ó. Aí você vê aqui, ele faz a comparação da economia dos Estados Unidos com a economia dos outros países, né? Os Estados Unidos é o laranja, ó. E aí você tem os outros aqui, ó, nas outras cores, ó, Japão, Alemanha, Reino Unido, ó, França, Brasil, a Índia. Para essa projeção, ó, quem mais vai crescer, né, é a Índia e a China, né? Em que diz respeito à projeção de economia para o futuro, tá? Ok? E aqui nós temos, né, como forma da gente visualizar, né, de forma mais tranquila, a área, né, em milhões de quilômetros quadrados do BRICS. Tá? Nós vamos ter aqui a Rússia, que é o maior país, a China, que vai ser o segundo maior país integrante, nós temos aqui o Brasil, que é o terceiro maior integrante, em quarto lugar a Índia e em quinto lugar a África do Sul. Bom, gente, a gente termina aí o conteúdo do capítulo 4, tá? E aí eu espero que essa explicação tenha dado para tirar mais dúvidas de vocês, tá? Qualquer dúvida vocês anotem, que a gente vê isso mais à frente. Um abraço a todos, boas férias.